Olá, meu nome é Priscila Gra, eu sou do Ministério Filha do Soberano e eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com a tua vida. O centro da vontade de Deus nem sempre é um lugar confortável, mas com certeza é o lugar mais seguro, adequado e apropriado para cada um de nós. Que a gente possa declarar como o salmista no Salmo 119:37, desvia os meus olhos das coisas inúteis e faze-me viver os caminhos que traçaste. Quando eu leio isso na palavra de Deus, eu entendo que o salmista queria dizer ao Senhor o seguinte, que Deus o desviasse de caminhos que são inúteis para a vida dele, de caminhos que Deus não determinou para ele, que não são a vontade de Deus para ele. E aí ele diz, para que eu possa viver os caminhos que traçaste. Que essa seja também a nossa oração. Quando nós fazemos do Senhor Jesus o nosso Senhor, quando a gente faz uma aliança com Ele, a gente faz dele o dono das nossas vidas. Por isso é preciso que a gente tenha a coragem de renunciar sonhos, planos, projetos que não condizem com a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Enquanto a gente não viver o propósito que Deus determinou para nós, eu acredito que não existirá uma alegria plena e genuína dentro de nós. Sempre vai haver um sentimento de descontentamento, de insatisfação, como se algo ainda não tivesse acontecido. Jesus ele disse, quem perde a sua vida por minha causa achará, em Mateus 10:39. Ou seja, quando nós perdemos, entre aspas, a nossa vida, renunciando com aquilo que não condiz com a vontade de Deus para nós, nós perdemos essa velha vida e aí sim nós estamos prontos para receber a nova vida que Jesus tem para nós. Porque a palavra também fala em Efésios 1:4 que antes da fundação do mundo Deus nos escolheu e nos elegeu nele. Ou seja, ainda muito antes do ventre da mãe, ainda antes que a gente fizesse uma aliança com Jesus, recebendo Ele como Senhor e Salvador, lá na eternidade, antes que o mundo fosse mundo, o Senhor já havia nos escolhido para a salvação e também para um propósito que Ele havia pré-determinado. O nosso desafio aqui nessa vida é viver esse propósito. Tanto que esse é o motivo do porquê quando a gente faz uma aliança com Jesus, a gente não ir direto para o céu. A gente precisa ficar aqui na terra para cumprir o nosso chamado, para cumprir o propósito de Deus, né? A nossa mensagem tem que ser enviada, outras vidas têm que conhecer a Deus, né? E o seu reino, a sua palavra. Como eu falei no início desse vídeo, o centro da vontade de Deus nem sempre é um lugar confortável. A prova disso é quando a gente olha para o Antigo Testamento e vê o quanto os profetas sofreram, né, levando a palavra, as profecias que Deus confiava a eles. Basta também no Novo Testamento a gente olhar para os apóstolos que tanto renunciaram e sofreram pela obra de Deus, né? Pela causa do reino de Deus. E um exemplo também disso é Jeremias. Jeremias é conhecido como o profeta chorão, né? Quando a gente lê o livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias, fica muito claro o quanto ele imprimiu naquelas páginas a emoção dele, né? De ter que profetizar palavras duras, de destruição, de julgamento, da ira de Deus sobre o povo que estava no pecado. Imagina o que era para Jeremias ter que levar uma palavra totalmente impopular para aquela época, para aquele povo que estava na idolatria, que tinha apostatado a fé no Deus de Israel. Mas, como eu já disse, existe uma alegria genuína, um senso de satisfação, de realização, quando a gente faz a vontade de Deus, ainda que não seja fácil. E existe um versículo que está em Jeremias que eu quero compartilhar,
que diz o seguinte: sempre que falo é para gritar que há violência e destruição, por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não o mencionarei nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Está em Jeremias capítulo 20, versos 8 e 9. Então, se Jeremias não levasse essa palavra que Deus confiava a ele, nessas profecias, ele sentia como se um fogo ardesse dentro dele, né? Ele se sentia exausto tentando conter, mas ele só se sentia em paz quando ele levava aquela palavra para o povo, né? Então, a mensagem que eu gostaria de deixar, resumidamente, é que nós tenhamos ouvidos espirituais sensíveis para ouvir a voz de Deus, para entender qual é a vontade dele para as nossas vidas, qual é o propósito que ele determinou antes da fundação do mundo para cada um de nós. Todos nós temos sim um chamado, todos nós temos um propósito e cabe a nós ir para o secreto e buscar em Deus essas respostas. A gente pode olhar que Moisés estava sozinho na sarça ardente, no encontro dele com Deus. A gente pode olhar que Abrão, quando olhou para o céu e viu as estrelas e Deus falou que a descendência dele seria maior do que todas aquelas estrelas e areia da praia e seria incontável, estava ali sozinho também. Elias, quando estava desanimado numa caverna, pedindo até a morte, mas Deus apareceu para ele e disse que ainda era grande a jornada e ele ainda tinha o seu propósito para cumprir, também estava só. Então que a gente não fique esperando por pessoas, por revelações. Deus usa sim os seus profetas, a sua palavra, os seus meios, mas que a gente possa buscar diretamente em Deus as respostas para entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, qual é o nosso chamado, e que a gente possa cumprir e viver isso para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.